Descubra os 5 motivos pelos quais Dalila traiu Sansão, em uma história repleta de reviravoltas e emoções intensas. Sansão era o homem escolhido por Deus, temido pelos filisteus e reverenciado pelos israelitas. Sua força era divina, mas um momento de fraqueza o levou a perder tudo. A história de Sansão começou em um momento sombrio para Israel. Quando a opressão filisteia parecia insuportável, as tropas inimigas invadiam aldeias, saqueavam colheitas e espalhavam o terror entre o povo de Israel. Nesse cenário caótico, surge Sansão, um homem que se destacava não apenas por sua imensa força física, mas também pela aura de proteção divina que o envolvia. Temido pelos filisteus e reverenciado pelos israelitas, Sansão era mais do que um guerreiro comum, ele era uma lenda viva. Sua presença imponente trazia esperança ao povo oprimido e temor aos inimigos brutais. A chegada de Sansão representava uma luz em meio às trevas da opressão filisteia. E seu destino já estava traçado desde antes de seu nascimento, quando foi consagrado como nazireu a Deus. Assim, a história do maior herói de Israel teve início em um período de desespero e injustiça, onde a força sobrenatural de Sansão se tornaria tanto sua bênção quanto sua maldição. Desde o momento em que Sansão foi consagrado como nazireu, sua vida tomou um rumo único e extraordinário. Seus pais, Manoá e sua esposa Estéril, receberam a notícia da chegada de um filho de forma milagrosa. As orações fervorosas de Manoá foram ouvidas por um mensageiro divino, que anunciou o nascimento de um filho especial, destinado a ser nazireu desde o ventre. A notícia trouxe esperança e alegria para uma família que vivia sob o peso da esterilidade e do desamparo. Sansão cresceu sob os olhares atentos de seus pais, ciente de sua missão divina. Desde muito jovem, seu cabelo intocado era mais do que um símbolo de seu voto com Deus, era a manifestação visível de sua conexão direta com o divino. Enquanto outras crianças corriam livres, Sansão tinha regras a seguir, lembrando-o constantemente de que sua vida não pertencia apenas a ele mesmo. Cada fio crescendo era um lembrete tangível de seu chamado e propósito na terra. Assim, desde a infância, Sansão carregava não apenas o peso de sua própria vida, mas também a responsabilidade do destino de todo o povo de Israel sobre seus ombros fortes e imponentes. Sansão, desde jovem, demonstrava uma conexão direta com Deus que ia além de sua força física impressionante. Sua vida era marcada por momentos de profunda comunhão com o divino, onde visões e revelações o guiavam em seus caminhos. E em suas orações solitárias nos campos de Israel, Sansão buscava orientação e força para cumprir sua missão. Como libertador do povo escolhido, sua fé inabalável era como uma chama ardente que o impulsionava a enfrentar os desafios mais temíveis com coragem e determinação. A presença de Deus em sua vida não se limitava apenas aos momentos de batalha, mas permeava cada aspecto de sua existência, moldando seu caráter e direcionando seus passos no caminho da justiça e da verdade. Assim, Sansão não era apenas um guerreiro destemido, mas também um homem de fé cuja jornada estava intrinsecamente ligada ao plano divino para Israel. Sansão, em um ato de bravura impressionante, enfrentou 1000 filisteus armados até os dentes em um campo aberto. A terra tremia sob o peso de suas botas e o brilho das lâminas refletia o sol escaldante. Os filisteus, confiantes em sua superioridade numérica, cercavam Sansão com risos arrogantes. No entanto, ele não recuou. Seus olhos ardiam com uma determinação feroz que varreu o campo ao seu redor, sem armas à disposição, exceto uma mandíbula de jumento encontrada no chão seco. Sansão a empunhou sem medo e avançou contra o exército inteiro. O primeiro golpe foi devastador, esmagando o capacete de um soldado e derrubando-o como um saco vazio. Os outros filisteus perceberam então que não estavam diante de um homem comum. A mananã estelava contra os escudos inimigos e rachava ossos com a força de um trovão. Sansão não parava seus movimentos.
eram rápidos e brutais como uma tempestade indomável, cada golpe era preciso. Como se guiado pela mão divina, os filisteus, inicialmente confiantes, começaram a recuar em pânico diante da fúria imparável de Sansão. O campo que antes era palco de guerra, tornou-se rapidamente um cemitério, enquanto Sansão permanecia de pé, ofegante, com o sangue dos inimigos manchando o chão ao seu redor. Os filisteus, enfurecidos com a derrota anterior e determinados a capturar Sansão, planejaram uma emboscada ainda mais elaborada sob o manto da escuridão. Uma vila israelita foi invadida por soldados filisteus que sabiam exatamente onde encontrar o herói caído. Com tochas nas mãos e espadas prontas para o ataque, os soldados se moviam em silêncio, determinados a garantir que Sansão não escapasse desta vez. A calmaria da noite foi quebrada pelo ranger da porta ao ser aberta com violência. No limiar, Sansão surgiu, sua figura imponente recortada contra a luz das tochas por um momento. Os soldados congelaram diante da presença do homem que já havia derrotado tantos de seus companheiros. Um grito de guerra rompeu o silêncio, mas não dos filisteus, era o próprio Sansão que ecoava sua determinação feroz. O que se seguiu seria eternizado como uma lenda entre os israelitas e um pesadelo entre os filisteus. A batalha travada naquela noite não era apenas física, era um confronto entre a força bruta dos soldados e a determinação inabalável de Sansão. Cercado por inimigos sedentos por vingança, Sansão viu-se diante de um desafio ainda maior do que enfrentar 1000 homens sozinho. Ele enfrentava seu próprio medo e incerteza. Com a habilidade e coragem incomparáveis, ele agarrou uma viga de madeira caída no chão e avançou contra os soldados filisteus com uma ferocidade renovada. Cada golpe era como um trovão ecoando pela noite, cada movimento calculado como se guiado por uma força superior. Os escudos dos filisteus rachavam sob o impacto da viga nas mãos de Sansão. Suas lanças eram inúteis diante da determinação do herói caído. O campo tornou-se palco de uma batalha épica, onde a coragem encontrava a covardia, a força encontrava a fraqueza e o destino encontrava seu desfecho inevitável. Dalila era uma mulher enigmática e sedutora que entrou na vida de Sansão como um raio de sol em meio às sombras. Sua beleza não se limitava ao exterior, havia algo mais nela, um magnetismo que a tornava diferente de todas as outras. Enquanto Sansão era temido pelos filisteus e reverenciado pelos israelitas, Dalila representava um mistério a ser desvendado. Sua presença era como um encantamento que envolvia o coração do herói de Israel, levando-o a confiar nela de uma forma única e profunda. Nos momentos de solidão e incerteza, foi nos braços de Dalila que Sansão encontrou conforto e compreensão. Como se ela fosse a única capaz de enxergar além da força impenetrável que o caracterizava. No entanto, o que Sansão não sabia era que por trás da beleza e do carinho aparentes de Dalila havia uma astúcia implacável, pronta para explorar suas fraquezas emocionais e desvendar o segredo de sua força sobrenatural. Assim, a relação entre Sansão e Dalila se tornou um jogo perigoso de confiança e manipulação, onde os sentimentos genuínos se misturavam com os interesses ocultos. O envolvimento entre o herói destemido e a mulher misteriosa seria marcado por escolhas difíceis, traições inesperadas e consequências devastadoras. Dalila, com sua astúcia e charme irresistível, mergulhou fundo na busca pelo segredo da força de Sansão. A cada encontro, ela tecia uma teia de confiança ao redor do coração do herói de Israel, explorando suas fraquezas emocionais com habilidade maquiavélica. Sua abordagem sutil e cativante desarmava Sansão, levando-o a revelar pequenos fragmentos de sua verdadeira essência. Em uma noite silenciosa e envolta em mistério, Dalila finalmente ousou questionar Sansão sobre a origem de sua força incomparável. Com um olhar penetrante e palavras cuidadosamente escolhidas, ela o provocou a compartilhar um segredo que ele guardava a 7 chaves. Se meu cabelo for cortado,
minha força desaparecerá, confessou Sansão em momento de vulnerabilidade emocional. Dalila sorriu com malícia ao descobrir a chave para derrotar o invencível guerreiro. A traição estava prestes a se concretizar, selando o destino de Sansão e desencadeando uma série de eventos que mudariam o curso da história para sempre. Dalila, após descobrir o segredo da força de Sansão, viu-se diante de uma encruzilhada moral. A revelação do herói israelita sobre a relação entre seu cabelo e sua invencibilidade abalou as estruturas da trama que ela havia tecido com tanto cuidado. Por um instante, um lampejo de compaixão atravessou o coração de Dalila, questionando se valeria a pena sacrificar a vida e a confiança daquele que um dia amara. No entanto, os sussurros sedutores da ganância e do poder ecoavam em seus ouvidos, alimentando a chama da ambição desmedidas. Assim, movida por uma mistura complexa de emoções e motivações obscuras, Dalila decidiu seguir adiante com o plano de trair Sansão. O peso da escolha pairava sobre ela como uma sombra silenciosa, enquanto o destino inexorável dos dois amantes se desenrolava em direção ao desfecho trágico que marcaria suas vidas para sempre. A traição de Dalila foi o estopim para a captura brutal de Sansão pelos filisteus. Após descobrir o segredo da força do herói israelita, Dalila não hesitou em entregá-lo aos seus inimigos mortais. Em uma emboscada planejada com precisão, os soldados filisteus invadiram a vila israelita sob o manto da escuridão, determinados a capturar Sansão e pôr um fim à sua lenda de invencibilidade. Enquanto ele repousava, confiante na presença reconfortante de Dalila, os inimigos se aproximaram silenciosamente, com tochas nas mãos e espadas desembainhadas. O momento da traição chegara. Sansão foi surpreendido pela traição da mulher em quem confiara cegamente. Amarrado e desarmado durante seu sono tranquilo, Sansão despertou para a realidade cruel de sua captura iminente. Os filisteus não hesitaram em humilhá-lo, arrancaram seus olhos como um gesto simbólico de sua derrota e o levaram cativo para Gaza, a fortaleza dos inimigos. Lá, Sansão foi submetido à escravidão e ao trabalho árduo como um animal enjaulado, girando uma mó de moinho dia após dia sob os insultos e zombarias dos captores vitoriosos. A queda do herói de Israel era completa. Sua força havia sido roubada, sua liberdade fora ceifada, e seu destino estava selado pela traição implacável que o conduzira à escuridão. Sansão, cego e humilhado, encontrava-se agora em um estado de profunda reflexão e conexão espiritual, enquanto girava a mó do moinho como um escravo. Sua mente mergulhava nas profundezas de sua alma atormentada. A escuridão que o cercava não era apenas física, mas também uma metáfora de sua jornada interior, privado da luz do sol e da visão do mundo exterior. Sansão começou a enxergar com clareza pela primeira vez em muito tempo. O silêncio opressivo do cativeiro tornou-se o eco de suas próprias dúvidas e arrependimentos. Em meio à monotonia dos dias repetitivos, Sansão encontrou a paz na solidão forçada, descobrindo que a verdadeira força não residia nos músculos ou no cabelo intocado, mas sim na fé inabalável que o impulsionara desde o início de sua jornada como libertador de Israel. Cada giro da mó era como uma prece silenciosa ao Altíssimo, uma súplica por perdão e orientação divina. Enquanto os filisteus celebravam sua captura e humilhação no templo de Dagon, Sansão se entregava a uma batalha interna pela redenção e renovação espiritual. Seu sacrifício iminente não seria apenas um ato de coragem física, mas uma entrega total ao plano divino que transcendia as fronteiras da morte e da derrota. Assim, no momento derradeiro em que as colunas do templo desabaram sobre si mesmo e sobre seus inimigos, Sansão não apenas pôs fim à sua própria vida terrena, ele ascendeu como um símbolo eterno de fé restaurada e redenção alcançada. Inscreva-se no canal para mais histórias bíblicas impactantes e compartilhe essa mensagem poderosa com quem precisa ouvir. Que a história de Sansão seja um lembrete do poder da fé
e da redenção divina. Comente abaixo suas reflexões sobre os motivos da traição de Dalila.